Estamos pregando sobre o arrependimento e a conversão de Saulo, perseguidor da igreja. Como o arrependimento e a conversão é um assunto de suma e grande importância na vida de qualquer pessoa que deseja a salvação da sua alma, eu quero mostrar na vida de Saulo 3 sinais que identificam pelos quais nós identificamos que uma pessoa verdadeiramente se arrependeu e voltou para Jesus. Vamos então ver na vida de Saulo esses 3 sinais que são evidentes. Se isso não acontece na nossa vida, então aí causa uma certa dúvida se houve mesmo ou não arrependimento, conversão e salvação em Cristo Jesus. Quais são os sinais pelos quais identificamos uma pessoa arrependida, convertida e salva em Cristo Jesus, como no caso Saulo, o ex-perseguidor da igreja do Senhor Jesus? Primeiro sinal está escrito no livro de Lucas, aliás, de Atos, capítulo 9, quando a Bíblia diz que ele caiu por terra. Uma pessoa caída diante de Deus é um sinal de rendição, um sinal de total humilhação. Neste momento, quando Paulo cai diante do Senhor Jesus, ele está, por assim dizer, se desfazendo, ele está se desmoronando, ele está se humilhando e dizendo: Senhor, eu dependo de ti. Todos os homens de Deus na Bíblia Sagrada, ao encontrarem-se com Deus, pode ver o Velho Testamento, que eles rendiam-se, eles caíam, eles humilhavam. É uma posição de rendição, de humilhação diante de Deus. Nós temos o exemplo na Bíblia em Lucas capítulo 19, do encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos. A Bíblia diz que Jesus passava por Jericó e ali havia um homem que desejava muito ver quem era Jesus. Como a multidão era muito grande que acompanhava Jesus, ele correu na estrada e subiu a uma árvore para ver Jesus passando ali. Ele queria ver realmente quem era Jesus. Ele já ouvira tanto falar sobre Jesus e ele agora desejava ver quem era. E agora, em cima da árvore, ele tinha uma posição privilegiada. Jesus, chegando àquele lugar, diz a Bíblia que olhou para cima e Jesus o chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E naquele momento, Zaqueu tomou um susto. Olha, esse homem não me conhece. A primeira vez que Jesus passava por Jericó. Eles não se conheciam, quer dizer, Zaqueu não conhecia Jesus, mas é verdade que Jesus, como Deus, o ser que é presciente, onisciente, já conhecia Zaqueu desde o ventre de sua mãe. Por isso ele o chama pelo nome. Mas a história interessante é que Zaqueu desceu a toda pressa. Zaqueu deu um salto e caiu por terra aos pés de Jesus. Jesus estava dando uma grande lição naquele momento para nós, que todo aquele que muda o pensamento, muda o sentimento e o propósito, que volta para Deus, ele volta na base da humilhação, ele desce. Jesus não fala com ninguém que esteja acima dele. Por isso, Paulo se sentia muito acima de Jesus, muito acima da igreja, muito acima dos crentes, muito acima de tudo e de todos, e naquele momento era necessário, bem necessário, que Paulo fosse humilhado, ou seja, Saulo fosse humilhado, e por isso ele caiu aos pés de Jesus. Este é um grande sinal. A humilhação, a rendição, a dependência total do Senhor Jesus Cristo. Interessante que na história de Zaqueu, quando ele desce, Zaqueu leva Jesus para casa,
recebe em sua casa e Jesus declara dizendo no verso 10 do capítulo 19 de Lucas: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Quer dizer, se humilhou e ele dependeu de mim através da fé. Deus estava vendo em Cristo Jesus a fé do coração de Zaqueu. Mas é interessante notar que no momento quando Zaqueu desce da árvore, ele primeiro recebe Jesus no seu coração, para poder receber Jesus em casa. Você se lembra da história que nós contamos daqui, contada por Jesus do capítulo 11 de Lucas, do filho pródigo que encontrou o pai o trouxe, introduziu em casa, portanto é necessário primeiro que no caminho se encontre Jesus. E esse encontro com Jesus é necessário que ele habite o nosso coração. E depois nós habitaremos com ele, ou nós traremos ele para casa após ter encontrado pelo caminho. O que aconteceu com Saulo, aconteceu com Zaqueu. Ambos receberam Jesus no coração, indo pelo caminho. E depois trazem Jesus para casa, já dentro do seu coração. Jesus agora faz parte da sua vida, da sua família, do seu caminhar, do seu viver. Muito interessante que quando Jesus entra em nossa casa, ele faz parte da nossa família. Ele disse em Lucas, aliás, em Apocalipse capítulo 20, versículo 3, aliás, 3, versículo 20, melhor dizendo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta do seu coração, eu entro. Eu fico com vocês e vocês ficarão comigo. A partir de agora seremos dois em um. Portanto, Jesus quer fazer parte da nossa vida, ele quer fazer parte da nossa família, ele quer fazer parte dos nossos negócios, ele quer fazer parte dos nossos pensamentos, sentimentos e propósitos, e ele quer nos trazer de volta para ele através da conversão. Faça isso agora. Jesus está te esperando. Isso independente de boas obras, de justiça própria, de religiosidade, preceitos religiosos, porque Jesus é o caminho que nos conduz para Deus. Ele é a verdade, ele é a vida. Este é o primeiro sinal que nós podemos identificar na vida de Saulo como um verdadeiro arrependido e um verdadeiro convertido. Se isso não acontece na nossa vida, a humilhação, dificilmente dá para convencer alguém que alguém também se converteu em Cristo Jesus. Saulo se exaltava para ser humilhado. Sim, agora ele se humilha para que Jesus o exaltasse. Esse é o segredo da humilhação. Antes ele se exaltava, mas agora ele se humilha para que Jesus o exalte, porque ele humilhava os outros através da sua prepotência, da sua maneira ignorante de agir, mas agora em Cristo Jesus ele se humilha para ser exaltado através do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 9, versículo 15 está escrito: disse-lhe Jesus: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Veja que Jesus agora já está dizendo que esse seria um vaso escolhido por ele. Ele seria um instrumento usado para levar o seu nome, através da pregação aos filhos de Israel, aos reis de toda a terra. Paulo estava sendo agora exaltado por Jesus, porque ele se humilhou diante do Senhor. É o que está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 11. Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Deus gostaria muito de exaltar a nós à medida que nós nos humilhemos diante dele. Em Lucas, no capítulo 18, verso 14, nós temos a história de dois homens que subiram ao templo à hora da oração.
Um deles era fariseu, religioso, mas não tinha Jesus como Senhor. E ele subiu ao templo na hora da oração e batia no peito dizendo: ó Deus, eu não sou como os demais homens, pecadores, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, e não sou como este pobre publicano. E ele se justificou a si mesmo, se exaltou, e depois o publicano foi lá e subiu no altar, e ele nem sequer levantava os olhos, mas se humilhou dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus Cristo disse: este foi exaltado para casa, mas aquele não, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É exatamente isso que acontece com aqueles que passam pelo arrependimento, mudança de pensamento, sentimento e propósito, se converte, eles caem diante de Deus, espiritualmente se desfazem para que seja feita nova criatura em Cristo Jesus. Este é um dos grandes sinais. Pedro, para terminar, Pedro disse uma coisa interessante. Ele escreveu no capítulo 5, versículos 7 e 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Este foi um sinal evidente na vida de Saulo: humilhação, dependência, rendição diante do Senhor, para que o Senhor lhe exaltasse. Que Deus ajude a você a compreender o que é realmente uma conversão para a salvação em Cristo Jesus. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado por estarmos aqui juntos diante do Senhor e da Tua palavra. Fala, Deus, ao coração daqueles que estão me assistindo e interpreta, ó Deus, através do Teu Espírito, o significado de cada palavra, a fim de que eles, compreendendo, voltem-se para o Senhor e recebam do Senhor a salvação. Abençoa as famílias, guarda-nos de todo mal no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.